Descobriram também que no Irã as mulheres são muito maltratadas, né? Então arrumaram novos motivos para se colocar contra, né, aquilo que é uma expressão da cultura nacional e do povo brasileiro. Isso daqui coloca aqui para a gente, né? Eu acho que cabe uma reflexão no seguinte sentido, né? Para a maioria das pessoas, isso tudo é um problema de opinião e de gosto, né? Mas aí fica a pergunta, é assim mesmo, né? Esse problema de como considerar o problema do futebol e da Copa é um problema de mera opinião e de gosto? Quer dizer, se o jogador A não tem a mesma posição política que você é contra ele, festeja quando ele sofre uma contusão, etc. e tal, né? Será isso mesmo? Quer dizer, não existe uma posição fundamentada sobre esse tipo de problema? Quer dizer, cada um é uma espécie de selvageria ideológica, cada um puxa a sardinha para o seu lado, independentemente de qualquer critério mais objetivo que você deva ter. Bom, em geral, na esquerda é difícil de você estabelecer uma posição definida, porque a esquerda é uma coisa muito variada. Uma boa parte da esquerda brasileira é uma esquerda pequeno-burguesa e se orienta pelos preconceitos e pelos modismos da esquerda da pequena burguesia de tipo liberal, né? Agora, do ponto de vista do marxismo, não é assim, né? Um marxista deveria ter uma posição que fosse guiada por critérios mais objetivos. Quais são esses critérios, né? Como vê o problema do futebol? Como vê o problema da política? Né? Eu acho que nós temos, para entender bem essa questão, nós temos que fazer uma analogia entre as posições dos marxistas em relação à arte, que é muito parecida com esse problema do esporte, né? E ver como é que os marxistas veem essa questão. Bom, do ponto de vista marxista, né, os grandes autores marxistas, a começar por Marx, Engels e tudo mais, eles sempre viram esse problema como sendo, né, qual seria a questão-chave na questão da arte. A questão-chave na questão da arte não seria você julgar ideologicamente cada obra de arte, porque se fosse assim, né, toda vez que a cultura humana dá um passo adiante e supera um determinado período, você teria que jogar toda aquela cultura na lata do lixo, o que é uma coisa absurda, né? Por exemplo, toda a cultura, né, da Igreja católica, toda a cultura do islamismo, toda a cultura influenciada por outras religiões, a gente teria que jogar na lata do lixo, porque ideologicamente não seriam compatíveis com aquilo que nós estamos pensando nesse momento aqui. Isso, logicamente, que não faz sentido nenhum. Essa é a posição, por exemplo, com a qual a esquerda se aproxima do problema do futebol, né? Quer dizer, depende da posição ideológica dos jogadores, depende da posição ideológica do técnico de futebol, do presidente da confederação de futebol, sei lá o quê. Logicamente que isso é absurdo, né? Você não pode julgar uma coisa por esses dados. Se nós não podemos julgar a arte por esse dado, né, menos ainda a gente pode julgar o futebol. Esse enfoque é um enfoque tipicamente pequeno-burguês, é um enfoque reacionário e burocrático, né? Você julgar ideologicamente todas as manifestações da atividade humana, né? Essas manifestações, na realidade, elas têm que ser julgadas em si mesmas, né? Quer dizer, quando você considera que uma obra de arte é uma obra de arte genuína,
Você considera que ela é uma obra de arte genuína quando ela cumpre, ela é fiel aos seus próprios objetivos. Quer dizer, ela se desenvolve de acordo com as leis próprias da arte, não de acordo com leis, com determinações ideológicas que são exteriores à arte. Por isso, nós podemos olhar, por exemplo, para uma catedral na Idade Média e falar: isso é uma grande obra de arte, né? Independentemente da intenção de quem fez a catedral, independentemente de quem fez a pintura que se encontra dentro da catedral, de quem fez a estátua. Porque senão nós teríamos que pensar assim: bom, essa estátua aqui é de São João Batista. Como eu sou contra a religião católica, a estátua é uma porcaria. Não faz sentido isso. Você teria que julgar, né, de acordo com as leis próprias da atividade artística. Esse debate, ele foi um debate muito importante do trotskismo contra o stalinismo. O stalinismo queria impor, né, a atividade literária, intelectual, artística, uma determinação que era exterior à própria natureza dessa atividade. Que era o seguinte: toda essa atividade cultural deveria estar a serviço da glorificação do regime stalinista. E isso daí era uma perversão dessa própria arte, né? Por isso que Trotsky, juntamente com André Breton, escreve um manifesto onde ele defende o quê? A independência da arte. Quer dizer, o artista ele tem que ser fiel, né, a aquelas coisas que fazem parte da sua atividade artística. Se ele for uma pessoa revolucionária, tanto melhor. Mas se ele não for uma pessoa revolucionária, a arte dele não pode ser dominada por uma ideologia exterior à arte. Você não pode obrigar ninguém, você não pode determinar que a pessoa tem que obrigatoriamente ter a sua ideologia, né? No caso do futebol, é mais grotesco porque, na realidade, o futebol não pode ser em si mesmo dominado por nenhuma ideologia. É uma coisa que as pessoas colocam de fora para dentro e que, na realidade, não tem nada a ver com o futebol. Não tem importância para o futebol, né? Para a maior ou menor qualidade do futebol, qual é o pensamento e qual é a ideologia de um determinado jogador de futebol. Não faz parte nem, né, da atividade em si. Quer dizer, o que você deve fazer quando se trata do futebol é defender, né, a integridade da atividade esportiva. Assim, futebol como qualquer outro esporte, né, nessa analogia que nós estamos fazendo, nesse paralelismo com a atividade cultural em geral, com a atividade artística. Quer dizer, a preocupação, né, de um marxista vendo aí qualquer tipo de atividade é ver se aquela atividade ela se desenvolve livremente, né, de acordo com as suas próprias possibilidades. Quer dizer, no caso do futebol, se os jogadores estão jogando bem ou não. Se e as condições, né, são condições que favorecem o desenvolvimento do esporte, sim ou não. No caso do futebol da Copa do Mundo, o problema que nós temos político, né, o problema que deve ser combatido, é a ingerência do poder econômico sobre o futebol. Essa deveria ser a luta, né, de todas as pessoas que prezam o futebol como atividade cultural. Então, por exemplo, a enorme pressão, né, que os monopólios do esporte fazem sobre as seleções, a seleção brasileira particularmente é vítima desse tipo de pressão, é uma coisa totalmente indevida. Isso deveria ser combatido, né? Deveria haver uma defesa da atividade enquanto tal, enquanto atividade, né, que contribui em alguma medida para o próprio desenvolvimento da humanidade. O futebol brasileiro, que é conhecido como futebol arte, né, foi muito combatido com métodos que não têm a ver diretamente com
o desenvolvimento do esporte, né? Daí a nossa defesa, por exemplo, do futebol brasileiro, mas do futebol em geral contra a tentativa, né, do poder econômico, da burguesia, principalmente da burguesia imperialista, né, dos monopólios que dominam esse esporte, de perverter a natureza do esporte em si, né? A política, né, segundo essa parte da esquerda, a questão política no esporte seria você grudar no esporte, né, superpor artificialmente uma ideologia política que não faz parte da questão do esporte. Se os jogadores têm uma ideologia política, expressam muito que bem. Se eles não têm, também não muda nada do ponto de vista do esporte. É absurda a ideia de que fulano não pode ser apreciado como grande jogador de futebol pelas suas opiniões políticas ou outras, religiosas, artísticas, etc. e tal, né? Aqui nós temos uma perversão ainda maior pelo seguinte: quando as pessoas falam do problema político, elas não estão se referindo à ideologia geral dos jogadores de futebol, né? Por exemplo, se a gente for pegar os jogadores da Copa do Mundo todos, a esmagadora maioria desses jogadores são religiosos. Não, a esquerda não está se referindo a isso. Quer dizer, como eles são religiosos, a religião é uma coisa retrógrada, portanto, não é isso. Nenhum, praticamente, talvez haja algum, né? Não dá para saber. Mas, com certeza, a esmagadora maioria não tem uma ideologia revolucionária. Então, todos eles não, na melhor das hipóteses, seriam pessoas que têm uma opinião antirrevolucionária, e alguns teriam uma opinião, inclusive, contra-revolucionária. Desse conjunto de jogadores, a esmagadora maioria também não é socialista, eles são partidários do capitalismo. Então, não haveria como apreciar o esporte. Se a gente traduzir isso daí para todos os esportes, nós vamos encontrar o mesmo quadro, né? Se você pegar natação, esportes olímpicos, o xadrez, o ping-pong, tudo, a esmagadora maioria dos esportistas são pessoas com uma mentalidade conservadora e reacionária. Quer dizer, portanto, não é a isso que as pessoas estão se referindo, né? Eles não estão se referindo a uma mentalidade reacionária em geral. Então, qual que é o problema, né, da esquerda brasileira com o futebol, se não é isso? Porque se for assim, né, não adianta você torcer para a seleção da Alemanha. Os jogadores da Alemanha são partidários do regime político imperialista e do regime econômico imperialista alemão. Menos ainda você deveria torcer por eles. Eventualmente aparece aí alguma posição, né, que algum setor aprecia, por exemplo, a defesa do homossexual, por exemplo, como apareceu na Copa do Catar. Mas isso a gente sabe é uma perfumaria ideológica, é a política do imperialismo nesse momento, amanhã é outra coisa, né? Então, quer dizer, o que exatamente que o pessoal está contestando no caso da seleção brasileira? Se a gente bem observado, né, a esmagadora maioria dos esportistas do mundo em todas as modalidades é direitista, é conservadora. Até porque, né, nós sabemos que revolucionários, mesmo em todas as áreas da atividade humana, são uma minoria, sempre foram e sempre vão ser uma minoria. Você nunca vai ter uma sociedade onde a maioria da sociedade é revolucionária. Isso aí é totalmente fora de questão. Qual é o problema? O problema é um problema que não diz respeito à qualidade ideológica dos jogadores. É mera politicagem eleitoral. Esse que é o problema. Por exemplo, o caso do Neymar, por que estão festejando? Porque ele declarou voto no Bolsonaro. É politicagem eleitoral.
Quer dizer, o esporte deveria estar a serviço da politicagem eleitoral. Se o jogador não se conforma com a sua politicagem eleitoral, e eleição em geral é tudo politicagem, né? Então ele não serve. Ele tem que ser escrachado, ele tem que ser liquidado. Não há nenhuma avaliação ideológica mais profunda. Não se trata, né, da pessoa chegar e falar assim, só apoia os jogadores de futebol que sejam revolucionários e comunistas, porque assim você não ia quase nunca na sua vida apoiar nenhum jogador de futebol, nenhum esporte, nenhum tipo de atividade humana, né? O cidadão faz um filme lá, a maioria dos cineastas, eles também são conservadores, né? E assim por diante. A humanidade não é feita de uma maioria de revolucionários. Nunca foi e, na verdade, nunca vai ser, né? O pensamento revolucionário, ele é o pensamento de uma minoria mais esclarecida. Sempre vai ser uma minoria, mesmo quando a Revolução é vitoriosa. Ninguém vai acreditar, né, que quando a Revolução Russa foi vitoriosa, o povo russo todo que apoiou a Revolução fosse, né, ideologicamente revolucionário. Uma boa parte daquela gente lá era partidária da Igreja Ortodoxa Russa. É assim que funciona o mundo, né? O mundo real, não o mundo da imaginação. Então, o que nós temos aqui é uma disputa eleitoral que é tão importante para determinadas pessoas que eles estão dispostos a sacrificar tudo em volta